O Manual de Oslo, ele serve como base para inovação. Então, as empresas que trabalham com a gestão estratégica da inovação ou até a legislação brasileira, como a Lei do Bem, foram escritas, né, como base através do Manual de Oslo. Assim como diversos autores que vão escrever artigos científicos ou realizar pesquisas na área, o Manual de Oslo é como se fosse a Bíblia, né, para as pessoas que querem trabalhar com inovação. O Manual de Oslo serve então como uma diretriz, né? Eu quero comparar o que é inovação aqui no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo. Como é que eu vou saber qual país que é mais inovador? Para isso, eu tenho o Manual de Oslo, que seria um parâmetro comparativo. O Manual de Oslo foi escrito pelos 30 países mais ricos do globo. O objetivo do manual era fazer um parâmetro comparativo. Ele foi escrito, então, pelos países da OCDE, que são os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esses 30 países mais ricos tinham o objetivo, então, de conseguir medir para poder crescer, né? Então, conseguiram criar algumas métricas de inovação e através de fontes estatísticas comparativas. Aqui no Brasil temos o IBGE, com seu braço, que é o Pintec, que realiza pesquisas de inovação nas empresas brasileiras. Temos aqui, então, esses são os 30 países mais ricos do globo que desenvolveram esse Manual de Oslo que vou apresentar agora, tá? Existem alguns capítulos finais desse manual que aparecem dados sobre países subdesenvolvidos, e aí aparecem alguns dados sobre países emergentes, também aparecem alguns dados sobre o Brasil, tá? E se a gente inova. Bom, temos aqui o início do Manual de Oslo nos anos 90, da qual foi criada a sua primeira versão. A princípio se considerava somente inovações tecnológicas de produto e processo. Essas inovações aqui tecnológicas de produto e processo eram consideradas como inovações somente elas. Posteriormente, no ano de 97, passou a se considerar inovações também em serviços, então produto barra serviço. Depois, no ano de 95, que é a terceira e última edição, a edição mais atual de Oslo, passou a se considerar também inovações de caráter mais incremental, por exemplo, marketing e organizacional. Então, como aqui a gente já viu, aqui a gente tem o lançamento de um produto novo, de processos, que a gente tem melhoria de processos já existentes também, como podem ser implementações de novas máquinas, equipamentos e softwares. Aqui a gente tem, por exemplo, campanhas de marketing, fidelização do cliente, utilizar uma celebridade pela primeira vez, e inovação organizacional quando a gente faz, por exemplo, a mudança nas formas de trabalho, está relacionado a pessoas. Então a gente tem aqui nesse lado produto e processo, inovações tecnológicas, e nesse aqui inovações de marketing organizacional que são de caráter mais incremental. O FINEP é a instituição financiadora do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele fez a tradução do Manual de Oslo para o ano para o Brasil, para o português, no ano de 2005, e aí a gente teve à disposição esse manual somente no ano de 2007, né? Vocês conseguem baixar esse Manual de Oslo online, é só digitar Manual de Oslo terceira edição, que é a edição mais atual que a gente tem, e é um tipo de inovação aberta, que você consegue baixar o arquivo, poder trazer para analisar dentro da sua própria empresa. Então, ele tem uma versão eletrônica. Quais são os setores que se analisa dentro do Manual de Oslo? Todos os setores. A gente consegue analisar todos os setores estão inclusos nessa análise. O que é essa difusão? Lembra que a gente falou que se você tem uma invenção, ela é só uma invenção, assim como o Santos Dumont é um inventor. A partir do momento que você tem uma disseminação da inovação, né, você consegue colocar aquilo no mercado e aí você consegue inovar a partir da comercialização daquela invenção. Se eu tenho aqui a implementação de uma nova tecnologia, eu tenho, por exemplo, uma empresa que é minha empresa matriz, e aí eu tenho 4
filiais. Se eu faço utilização, por exemplo, do sistema de CRM pela primeira vez na minha empresa, ele é contabilizado sim como inovação. Se eu faço a utilização desse mesmo software na segunda, terceira, quarta filial, não é mais contabilizado como inovação. Então, se contabiliza somente a primeira vez que essa tecnologia nova é implementada. Nas demais, não é mais. Aqui é uma questão típica de concurso, né? Quem presta concurso aí para FINEP, para gestor da inovação, do Sebrae, por exemplo, ou também que está procurando ser promovido numa vaga de gestor da inovação, são algumas questões mais assim de decorar mesmo, né? Então aqui tem uma questão de quais são os gastos contabilizados em inovação. São aquelas das inovações que são bem-sucedidas, né, que foram finalizadas, mesmo que não tenha sucesso posteriormente comercialmente. Em progresso são aquelas inovações que ainda não foram finalizadas, tá? E abandonada quando não teve implementação, mas todas elas, bem-sucedidas, em progresso e abandonadas, devem ser contabilizadas como despesas em inovação. A gente tem aqui inovações que podem ser divididas em inovações próprias, aqui característica de inovação fechada, aquele que a gente trabalha só dentro da nossa área de P&D, né? A gente tem lá 6, 8 pessoas trabalhando. Em cooperação e adoção, são tipos de inovações aqui abertas. Cooperação seria quando a gente tem cooperação com outras empresas, quando a gente pode ter cooperação também com fornecedores e clientes. A gente teve cooperação com clientes, por exemplo, no lançamento do Fiat 1000, que a gente teve um carro do qual teve a participação dos internautas no desenvolvimento daquele carro modelo. Ou a adoção de inovações, também um outro exemplo de inovação aberta, do qual você traz o conhecimento de fora para dentro. Você faz a contratação, por exemplo, de empresas de consultoria ou faz a aquisição de novas máquinas e equipamentos, você traz a inovação, então, de fora para dentro. Então, aqui no primeiro caso, a gente tem inovações próprias, inovação fechada, cooperação e adoção e inovação aberta. Como que é feita a análise da inovação? Pode ser do tipo sujeito, do tipo objeto. Do tipo sujeito seria a análise de uma única empresa, que é aquela que consegue fazer a movimentação de seus recursos, né, com otimização e de forma sustentável. E aqui a gente tem do tipo objeto, do qual a gente faz a análise dos tipos de inovações em produto, processo, marketing e organizacional. O que se realiza é o do tipo sujeito, ou seja, a unidade de medida de uma única empresa. Para uma única empresa ser analisada, ela tem que ser pequena, média ou grande. Só que a pequena empresa tem que ter no mínimo 10 empregados, tá? Para ela se tornar, então, uma unidade de análise. Como é que se consegue mensurar, então, a inovação nas empresas? A gente tem duas grandes famílias da qual a gente consegue mensurar a inovação nas empresas. A gente tem aqui gastos em P&D e número de depósitos de patentes. Para vocês, né, terem aí como exemplo, a empresa brasileira, né, que mais depositou patentes privada é a WIPO. Então, ela é a empresa considerada mais inovadora. A gente tem aqui como exemplo de empresas públicas também, por exemplo, a Unicamp também, está entre as empresas públicas que mais têm depósito de patentes. Então, essas são as duas grandes famílias aí que se mede inovação, gastos em P&D e número de depósitos de patentes. O que não é inovação? Interromper um processo. Se simplesmente eu paro o meu processo produtivo, não é inovação. Se eu tenho aqui uma reposição ou extensão de capital, como eu falei, se eu estou utilizando um software, uma máquina pela primeira vez, eu contabilizo a primeira vez que eu estou utilizando. Se eu estou comprando equipamentos, né, idênticos ou mais do mesmo que já estão instalados, não são mais inovações e não devem ser contabilizadas. Mudanças de alterações de preço, simplesmente alterar o preço não é inovação. Mas se eu fizer uma mudança de preço, por exemplo, como o Uber faz, eu tenho uma mudança de preço, né, que varia conforme a demanda. Eu aumento o meu preço conforme aumenta a minha demanda. Isso pode ser, então, considerado inovação. Mas simplesmente mudar o preço não é inovação.
Personalização também, fazer sob encomenda, tal, não é personalização. Mudanças sazonais, como por exemplo, vestuários e calçados, também não é inovação. Comercialização de novos produtos. Se eu tenho ali um atacadista e eu faço lá a venda de, por exemplo, doces, e eu vou ampliar então para comercialização de novos produtos. Então eu quero aqui comercializar doces e salgados, também não estou inovando, só em aumentar aqui a comercialização de novos produtos. O que é uma inovação, então? Ela pode ser nova para a empresa, nova para o mercado e nova para o mundo. Como é que a gente consegue medir esse grau de inovação? Uma inovação nova para a empresa é que ela já existe naquele mercado, já existe no mundo, mas é a primeira vez que eu estou trazendo aquilo para a minha empresa. Nova para o mercado, por exemplo, quando a gente tem aqui em restaurantes, a gente tem agora na quarentena, por exemplo, o aumento de aplicativos de delivery. Então, se é a primeira vez que eu estou entrando com o aplicativo de delivery, eu estou entrando como nova para o mercado, né? E aí, se eu estou lançando alguma coisa nova para o mundo todo, por exemplo, no Brasil a gente tem cerca de 22% de inovações que são novas para o mercado, somente 4% que são novas para o mundo. Esses 4% estão onde? Geralmente a gente tem aqui na agricultura, tem na aeronáutica e tem também na exploração de petróleo, por exemplo. Então a gente tem exploração de petróleo em águas profundas. Então a gente tem aqui inovações que são novas para o mundo. Mas o requisito mínimo que se contabiliza em inovação em empresas é aquela que é feita a primeira vez para uma nova empresa. Então, se eu estou utilizando aquela tecnologia que já existe no mercado e que já existe no mundo, mas eu estou utilizando pela primeira vez na minha empresa, estou contratando aquele serviço de consultoria, por exemplo, pela primeira vez na minha empresa, ele é contabilizado sim como inovação a primeira vez que eu estou aplicando aquela inovação, aquela tecnologia. Na segunda, terceira, quarta, como nós vimos, não é mais. Finalizando aqui os conceitos, a gente tem, por exemplo, a S Corporation nos Estados Unidos. Então, a gente tem aí empresas multinacionais. E aí, a gente tem a filial, a S Eletropaulo, e aí a gente tem o chamado P&D Extramuros. Se eu tenho uma inovação que é gerada somente na S Corporation lá na matriz, se eu faço aquisição, né, dessa inovação, se ela vem aqui para a filial, se chama aquisição do conhecimento externo. E essas inovações, sim, devem ser contabilizadas como inovações. Já se aquele conhecimento, aquela inovação ficou somente na matriz, ela fica como P&D extramuro e não deve ser incluída, então, em sua unidade doméstica, em sua filial. Não deve ser contabilizada se aquela inovação não vem, então, e não dá entrada, então, nessa sua empresa, que seria a filial, por exemplo, a essa Eletropaulo. Tudo bem? Então, aqui está o conceito final de inovações, de acordo com esse manual de Oslo. Esse manual, gente, tem essa carinha aqui, você consegue baixar ele na internet, somente digitando Manual de Oslo 2005, que é a sua terceira e última edição. Acho que é importante porque diversos gestores trabalham com o Manual de Oslo para estar dentro da legislação, né, da inovação no Brasil, a Lei do Bem, até também acadêmicos trabalham com o Manual de Oslo, que ele é como se fosse a Bíblia da inovação. Diversas teorias, por exemplo, como Paulo Bastos Tigre se baseou para escrever seu livro no Manual de Oslo. A gente tem aqui também um curso do NAGE, que é o Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação, que é interessante também, que fala sobre inovação durante 60 horas, né? Eu acho interessante também indicar essas bibliografias, tá? Mas o manual de Oslo também é como se fosse assim, o que é que não é inovação? Eu tenho uma padaria, será que tem inovação na minha padaria? É o manual de Oslo que vai dizer, tá? Se eu estou mudando, por exemplo, a cor do logo, é inovação? Não, não é inovação, mas o manual de Oslo vai dizer o que é contabilizado ou não como inovação, para assim podermos conseguir ter métricas, né, acionáveis para poder fazer um estudo comparativo e dizer, né, qual que é o país mais inovador. O Brasil está em 62º país mais inovador.
né? Como é que a gente consegue chegar, então, nessa posição? Através do Manual de Oslo. Ele que vai fazer essa análise, né, através daquelas duas grandes famílias que a gente falou, de gastos e P&D e número de depósitos de patentes, como a única unidade de medida, que é a empresa, para se verificar, então, se ela está implementando inovação, tá? E aí, como a gente viu, né, que são contabilizadas inovações que são já novas para a empresa, tá? Eu fico aqui à disposição para dúvidas. Agradeço por ter assistido esse vídeo e muito obrigada.